Sejam todos muito bem-vindos a esta Roundtable. Nós, o facto de termos chamado Roundtable foi precisamente para não chamar apresentação, webinar. O objetivo é que existe esta parte mais introdutória, onde vamos partilhar, por um lado, a visão geral da IDC, deste conceito do Future of Digital Innovation. Depois o Gianni falará um pouco da Red Hat, mas a partir daí o que nós queremos é o maior dinamismo possível, ou seja, ouvir os vossos exemplos, também ouvir um pouco a experiência dos colegas da Red Hat que aqui estão. Portanto, esta minha apresentação servirá essencialmente para fazer este boost inicial e para lançarmos aqui um pouco a discussão. O que é que eu queria partilhar convosco, assim, de principais mensagens? Nós, esta semana, é uma semana muito especial para a IDC, estamos neste momento a fazer o nosso Futurescape, portanto, 5 dias a falar das nossas previsões para os próximos anos, e um tema transversal é este conceito do Next Normal. Estamos a falar muito do Next Normal e o Next Normal. O que é o Next Normal? Essencialmente, nós, já antes da pandemia, tínhamos iniciado uma transição do conceito de transformação digital para aquilo que definimos como o Future Enterprise. Portanto, o processo de transformação estava muito ligado ao arranque das jornadas de transformação das organizações. A partir do momento em que as organizações, de uma forma geral, arrancaram com a transformação, passámos a falar sobretudo neste estado de permanente desafio digital. E como tal, este conceito Future Enterprise acabou por substituir o Digital Transformation. Naturalmente, com este momento de travão a fundo que foi, de alguma forma, o momento da pandemia, a IDC acabou por desenvolver este modelo de 5 fases, sobretudo para definir esta ideia de que o rumo é o mesmo, o destino é o mesmo, continua a ser o Future Enterprise. No entanto, as organizações deveriam tomar e deverão tomar consciência do seu estado, do momento em que atravessam, em que se encontram e onde pretendem estar. Portanto, de alguma forma, estas 5 etapas tinham uma dimensão de reflexão sobre o estado geral da economia e depois a reflexão da própria organização onde se encontrava. Nós começámos a fazer este tipo de estudos logo a partir de março e com alguma recorrência, e o último que fizemos em Portugal, os dados são muito recentes, iniciámos já agora em 2021, pretende essencialmente posicionar as organizações neste conceito de modo de sobrevivência, neste conceito transitório que nós lhe chamamos de resiliência de negócio, o tal achatar a curva, como aqui está definido, e depois o próximo normal. Okay? Portanto, o que é que isto quer dizer? Nós queremos, e de alguma forma aqui jogando também com esta expressão do achatar a curva, nós queremos que as organizações conscientes de que este momento não podem dizer não aconteceu nada, claro que aconteceu, claro que as organizações entraram em modo de sobrevivência, claro que entraram num estado de resiliência, mas nós queremos que esse momento de resiliência, o mais depressa possível, permita um relançamento, ou seja, passar para o lado direito da curva e começarem a pensar no tal Next Normal. E o estudo que nós fizemos agora recentemente, como eu dizia, aponta, fomos questionar precisamente onde é que as organizações consideram que estão atualmente e onde é que pensam estar daqui a 12 meses. Portanto, atualmente, ainda menos de metade das organizações dizem que já estão a pensar o relançar da sua jornada, ainda cerca de 30% encontram-se ali naquele estado de vale, chamemos quase de vale da morte, mas, no entanto, quando nós olhamos para os dados de daqui a 12 meses, os dados são muito satisfatórios. Mais de 70% das pessoas que responderam a este nosso estudo disseram que já estariam, preveriam estar a retomar esta jornada para o Future Enterprise. Portanto, o conceito e a mensagem de base é a recuperação não será uma recuperação para voltar ao passado. Este normal provavelmente não será o normal do finalmente isto passou ou acabou. É uma tomada de consciência que este normal será muito mais acelerado, muito mais complexo e os desafios serão constantes. Portanto, a única normal será provavelmente esta mudança constante. Dar aqui só 3 previsões também associadas ao Futurescape que estamos neste momento a partilhar e que acho que são muito interessantes. Portanto, o conceito deste novo normal, e quando nós falamos da economia digital, o Edgar também o falava, nós temos uma previsão este ano de que cerca de 60% do GDP da Europa estará digitalizado até 2023. Os dados globais são 65% até 2022, mas claramente isto é para destacar a mensagem do que nós estamos a falar, não é economia online, não é transações online, é economia digital, ou seja, economia que está de alguma forma suportada na sua cadeia de valor com alguma das tecnologias de terceira plataforma e aceleradores de inovação. Portanto, toda esta utilização destas tecnologias em função da inovação do próprio negócio vai fazer com que o principal impacto não seja interno, seja sobretudo nesta nova economia digital que, de alguma forma, pode ser caracterizada por uma economia muito mais de procura do que propriamente como uma economia de oferta.
O segundo ponto que eu gostaria aqui de destacar, e este já entrando na parte do Future of Digital Innovation, é que nós não estamos a falar, nós vamos falar aqui esta manhã de inovação, mas não é uma inovação das coisas giras, não é uma inovação da investigação e desenvolvimento. Nós vamos falar aqui daquilo que consideramos ser inovação de sobrevivência. Nós temos uma previsão muito curiosa que é até 2025, pelo menos um quarto das empresas do Fortune 500, portanto, o facto de elas quererem inovar não é só por uma questão de diferenciação, é uma questão de quererem continuar no Fortune 500. Naturalmente, as organizações de todo o mundo, fazendo este paralelismo, elas não querem inovar só porque é diferenciador. Elas querem inovar por uma questão concreta de competição e de sobrevivência nesse mercado cada vez mais digital. Portanto, é uma chamada de atenção muito, muito clara de que aquilo que nós aqui vamos falar é objetivamente negócio, é de inovação, mas não é inovação digital, é inovação pela sobrevivência da organização. E o terceiro ponto que eu gostava de lançar aqui também para a discussão é este conceito do digital cada vez mais para o ecossistema, ou seja, um digital cujo verdadeiro propósito não é preparar melhor a organização, não é fazer um investimento para reforçar o back-office, é essencialmente para fazer esta transição para conquistar cada vez mais valor ou criar cada vez mais valor numa cadeia de valor, também ela cada vez mais alargada, em que já não existe a tal visão de oferta da minha organização, existe uma noção de valor agregado desde montante a ajudante. Vais ter agora teste. Oi? Ok. Desculpem. Assim, eu acho que tem o microfone ligado, eu não consigo desligar. Eu acho que okay. Bem, mas, portanto, quando nós questionamos e vamos falar desta questão do transição, do conceito do software associado à inovação, quando nós falamos de toda esta visão da transformação digital, da inovação digital e, naturalmente, da base que está por trás, que é toda esta visão de novas visões do software e desenvolvimento de software, aquilo que este estudo já nos apresenta, e este é o sinal, é de que as organizações estão a fazer esta transição para uma economia cada vez mais digital, porque querem ganhar mais valor, querem acrescentar valor querem ter mais parte na cadeia de valor. Portanto, muito claramente, aquilo que é o desafio das organizações é, de facto, tornarem-se elas próprias também estas fábricas de software, porque vão vender produtos e serviços cada vez mais exportados também eles no software. Não numa lógica transacional, como imaginávamos as fábricas no passado, mas aqui o sentido de fábrica do permanente, do constante, do estar a entregar de forma constante e a alimentar estas cadeias de valor. Portanto, esta visão do ecossistema, este outside-in, será também ele essencial. Portanto, quando nós falamos do Future of Digital Innovation e quando estamos a apresentar também estas previsões, para nós é muito claro, e esta mensagem eu acho que resume muito bem o que é que para a IDC é Digital Innovation, is, in large extent, Software Innovation. Okay? Portanto, para nós, sempre que falamos de Digital Innovation, nós estamos a falar daquilo que é a capacidade do software e todo o desenvolvimento associado a produtos, serviços e tudo o que esteja conectado. Portanto, para nós, esta supply chain, estes 4 vetores que aqui estão, são fundamentais e é isto que as organizações, de alguma forma, que estão a reestruturar para que possam, de facto, deixarem de ser tão compradores ou investirem em software e eles próprios começarem a distribuir produtos e serviços relacionados com o seu negócio, mas cada vez a embeberem mais software, porque são entregues essencialmente em plataformas digitais. Portanto, toda esta preocupação do planeamento e do alinhamento para a estratégia, esta preocupação do sourcing, sobretudo para a colaboração precisamente com as diferentes fontes, em particular externas, que vão estar a colaborar com estas plataformas digitais das organizações, o desenvolvimento, que será um desenvolvimento tendencialmente cada vez com maior pressão de rapidez e, sobretudo, esta multiplicação de necessidades de disponibilização de aplicações e depois, essencialmente, sempre a distribuição e sempre aqui a palavra que é chave desde que nós começámos a falar do Future Enterprise, que é escala. Escala, 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 e este conceito da escala, de alguma forma, está eminentemente ligado com o potencial, pelo menos, do software. Portanto, aquilo que nós aqui vamos discutir durante esta manhã é um pouco aquilo que também é a visão da Red Hat, e aqui estamos muito, muito alinhados. No final da sessão também será disponibilizado um estudo conjunto que foi feito pela IDC e que pela Red Hat, onde deixa muito claro estes conceitos. É como é que este ciclo contínuo e esta visão do 8, nós temos utilizado na IDC muito esta visão do 8, precisamente para dar esta noção de contínuo. Portanto, isto não é fazer um desenvolvimento, não é fazer um processo, é esta contínua visão que vai constantemente estar a ser alimentada, planeamento, codificação, construção, teste. Portanto, aquele conceito do V-Model, análise em codificação e teste, que era um único, não é? Neste momento o 8
e esta visão mais ágil, naturalmente, dá-nos esta visão da necessidade contínua de desenvolvimento. E nós vamos falar dos 3 tópicos de alguma forma que nós consideramos que fazem aqui o frame, fazem aqui o enquadramento deste 8, ou pelo menos os 3 fatores críticos de sucesso, que são a automação, a cloud híbrida e o cloud native. Portanto, de uma forma geral, e para terminar, nós vamos estar aqui a falar de inovação, mas estamos a falar, e também pelo contexto da Red Hat, muito da visão do software e da importância do software, nunca pelo software em si, mas pelo que ele pode entregar, e deixo-vos esta última previsão, que de alguma forma também dá este sentido da importância da colaboração das organizações e este sinal que é chave para que este novo relançar das jornadas de transformação digital sejam feitas o mais possível com o ecossistema, que é esta ideia de que atualmente as organizações estarão a reutilizar fontes internas, mas sobretudo externas, cerca de 40% do código, e até 2024 este número poderá chegar a 80%. Portanto, esta visão de estar o mais lean possível, o mais enxuto, como nós também dizemos, possível, de conseguir, de facto, ter no desenvolvimento não uma área, não um tema, mas este espírito, esta filosofia, é o que me leva, de alguma forma, a consolidar esta ideia de que aquilo que nós aqui vamos falar e o que as organizações cada vez mais procuram não é copiar resultados. Já se falou e continua a ser, de certa forma, copiar processos, mas muitas vezes isto não é suficiente. Portanto, aquilo que de alguma forma tem que mudar, e esta transição para esta nova abordagem é quase não é copiar, mas pelo menos é seguir conjunto de filosofias. E eu gosto muito desta filosofia, muitos conhecerão o Muda Mura Muri, ou seja, toda esta visão do Kaizen, que não tem que ser esta em particular, mas esta em particular tem muito simbolismo, né? Esta questão do acabar com a inconsistência, acabar com o desperdício e acabar com o sobrecarga, é toda esta ideia de tornar as organizações o mais leves possível, portanto, e é isto que de alguma forma nós vamos querer discutir aqui de manhã, como é que conseguimos fazer esta transição para uma filosofia mais alinhada com o Future Enterprise. Portanto, isto era o meu enquadramento inicial. Now I will switch to English because we have Gianni, Will, and other invitees that are speaking in English. So to bring them on board, good morning, Gianni. Ciao. We will have now Gianni sharing with us. If you can start your mic, you can put your mic on, and I will stop my presentation. Edgar, you can start now Gianni's presentation, and the floor is yours, Gianni. Thanks, Bruno, and a warm bom dia e obrigado to all the attendees for being with us, also from my side. Let's wait just a second for the presentation to come up. Great. So to complement what you have just shared, Bruno, I would add that according to our researchers, many companies believe that there are some clear critical factors that drive the success of new technologies, paradigms in the so-called future enterprise. Next slide, please. First of all is security. Now more than ever that IT infrastructures are increasingly dispersed and remote, and therefore even more subject to cyber attacks and potential operational criticalities. And then portability as the possibility to move workloads or applications from a certain platform to another one, regardless of its nature, in any time and without any negative impact on their performances. Also important, the ability to manage all available computational resources from a single control panel, once again, regardless of the nature of the underlying platforms. Possibility to automate end-to-end, therefore not only repetitive operations, let's say, but also business processes in order to make the so-called day two operations more efficient than what they are in the current state. Finally, but certainly not least, the ability to quickly and easily integrate both data and processes
to provide the organizations with the intelligence which is needed to improve the operations and to interact with internal and external customers in a more efficient manner. In parallel, on the organizational side of the house, I would say, we see an increased awareness on the fact that technology may prove itself to be insufficient if not coupled with organizational evolution in terms of corporate culture, in terms of greater collaboration between IT and business, and in terms of adoption of more agile practices. Next slide, please. And it is exactly in order to provide effective responses to the various needs that have been illustrated so far that Red Hat is investing perhaps as never before in 3 areas that, in our opinion, equip companies with the needed boost to implement digital innovation initiatives that are becoming increasingly important and increasingly urgent. And the first area is represented by frameworks to develop more modern, cloud-native, containerized, microservice-based applications, which can also leverage new paradigms such as artificial intelligence, machine learning, serverless computing, edge computing, IoT, and so on and so forth, and applications that can be even more dynamic to adapt to operating conditions which are becoming increasingly variable. The second area consists of technologies for building open and hybrid cloud infrastructures that allow organizations to leverage any type of computational resource available and manage or access the applications that I've just mentioned in any time, basically anywhere, and on or from any type of device. And the third is made of IT infrastructures, management, and automation tools, which can, from one side, reduce the activities and the costs of such type of operations, but at the same time, make them even more reliable and, I would say, even more intelligent. And we develop these technologies by leveraging the open source model that, thanks to its characteristics, which are based on the power of collaboration and the strength of big numbers, provides answer to the needs of our customers that are significantly more effective than those created through traditional proprietary type of development processes that are based in many cases almost, if you know, not in all the cases, almost exclusively on the resources that specifically belong to a given vendor. Next slide, please. And by combining the 3 elements that I have just mentioned, our customers can gain the speed, the scale, and the stability that are pivotal for enabling IT to provide not just a kind of operational service, but a real support to the business of the companies to which they belong. Next slide, please. Like in the case of the previous one, then there is something, go to the next one. Next one. Okay. So like in the case I was saying of Barclays, who has significantly reduced the launch of new products and now can better compete with the so-called digital-first companies that have entered the financial markets, or BMW,
that it's further differentiating itself by offering digital services to roughly 12 million of connected vehicles, from which they answer almost 1 billion of requests on a weekly basis. And UPS that has built a completely new platform to build, to better monitor their delivery services, but also to be more resilient, even during times of peak demands, which are basically become the norm as a consequence of these of the crisis created by the COVID-19, and the list could go on and on and on. Next slide, please, which is the one, no, the previous one, apologies, there is something, okay. Thank you very much, Edgar. I think it's worth to mention that since a number of years, we added to the traditional services that we offer to our customers, which are dedicated to the training on the solution that I've mentioned so far and to their implementation, also a series of practices that can allow the customer to make the necessary improvements also from an organizational point of view in terms of agility, collaboration, and culture. And these practices derive from those that are consistently applied in the open source world and that Red Hat has summarized and structured in the concept of the open organization. And the open organization is the basis of our role of catalysts in the open source communities to develop more innovative technologies and support our customers in their adoption, implementation, and scalability through more modern IT processes. And this is why also our culture and this type of services are becoming more and more interesting for our customers and for the market. Next slide, please, Edgar. Next one. Okay. And now I'd like to close my introduction by highlighting how everything I've shared so far is aimed at further strengthening the central element of our strategy, which is our customers with their needs. And this is not because we think that we were not enough customer-centric, prior of this kind of strategy, but because we really want to make sure that this is the common denominator and the common theme that guides the activities of all the departments of Red Hat, from engineering to sales, from finance and administration to technical support, so that Red Hat can be increasingly seen and considered as a strategic partner, not only for digital transformation, but even more importantly, for digital innovation. And with this, I close my brief introduction. Thank you very much for your attention, and I give the stage back to Bruno. And I wish all of you a great rest of the event. Thank you very much. Obrigado.